E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles ao pai, ou melhor, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele não desistiu, independente do erro que ele cometeu. Ele tomou a decisão naquele exato momento, que recordou-se dos empregados que estavam na casa do seu pai. Ele não deu espaço, não deu atenção às lutas interiores, os pensamentos: vão zombar de ti, o teu irmão o que fará, o teu pai nem vai querer te ver, vai te mandar embora, não vale a pena. Vai implorar no dono daqueles porcos, vai te deixar mesmo que você seja lá empregado. Não, ele tomou a decisão. Então é muito importante, quando tomamos a decisão, agirmos em conformidade da decisão que tomamos. Vamos perceber mais adiante o que aconteceu quando ele percebeu que havia muita abundância de pão em casa do seu pai. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra si, pequei contra o céu, ó Deus, operante a ti. Conseguimos perceber no versículo 18 que não basta só tomar decisão. Tomada de decisão sem ação é ilusão. E não se planifica decidir. A decisão deve ser de forma imediata, para que ela se materialize. O filho pródigo tomou a decisão e levantou-se. Disse: eu irei me levantar. A primeira coisa que irei fazer, irei ter com meu pai, pedir, ou melhor, irei ter com meu pai, reconhecer que eu pequei contra Deus em primeiro e contra ele. E quando a decisão é genuína, traz consigo frutos. No momento que ele tomou a decisão, recebeu o perdão. No momento que ele tomou aquela decisão, recebeu o perdão. Iremos ver que houveram processos para que esse perdão pudesse se materializar. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus
jornaleiros ou empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Porque ele não teve ressentimentos, ele tomou a decisão. E a ação que o pai teve foi em conformidade com aquilo que o filho pródigo decidiu. Ele não teve medo, porque gastou tudo que ele tinha. Ele levantou-se. Esse é um dos lemas da casa. Levanta-te e não tenha medo. Não tenha medo, levanta-se. Decisão sem ação é ilusão. Não existe. Você ainda não decidiu. E não se planifica tomar decisão. A decisão é imediata. E quando se procede segundo aquilo que é a decisão, a gente vê o que acontece. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa um melhor vestido e veste-o, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. A alegria quando se toma uma decisão, quando se reconhece que de fato errou-se. Contudo, não significa que ao tomar esta decisão não venham se levantar tempestades, não venham surgir problemas por causa da decisão que você tomou. Iremos perceber mais abaixo a atitude que o irmão mais velho teve. Aqui dá para perceber que não é o filho mais novo que era mais ganancioso, era o irmão mais velho. Provavelmente o irmão no seu íntimo estava na expectativa de, em vez de tomar parte da sua herança, ficar à espera que o pai atingisse a velhice, partisse para a glória e ficasse com tudo, porque o filho mais novo já havia desaparecido. Estava revoltado com os pais e a família. Mas ele reconheceu. E quando você reconhece, você é perdoado. Reconhecimento não se finge. O reconhecer que você errou, não finges, não obrigas, não imploras. É uma decisão que você deve tomar. E essa decisão vem do seu íntimo. Quando começam a fluir rios de água viva do seu interior, você vai tomar decisões certas. Você vai tomar a decisão correta perante a cada tipo de situação que for a enfrentar. Então o filho reconheceu que ele pecara contra Deus, assim como para com seu pai. E a primeira coisa, o pai não disse: por que você fez isso? Se você tivesse esperado, a tua herança teria sido multiplicada. A esta altura você teria isto, aquilo. Estás a ver? Eu sempre te eduquei. Não. A ação do pai mexeu comigo. E é assim que eu passarei a proceder daqui para frente. Não ver o erro da pessoa, mas ver o ato, a ação que a pessoa teve perante aquele erro. Pois isso alegra o Senhor. Porque alguém pode vir te pedir perdão e você começa a martelar, começa a falar muita coisa, em vez de você trazer o ânimo naquela pessoa. Porque muitas das vezes o curativo é como a gente reage perante a certas situações. Traz
cura, traz libertação permanente perante essas pessoas. O nosso agir, não o nosso falar. O pai não falou, deu-lhe um abraço. A primeira coisa, não perguntou ao filho como é que você estava. A fortuna que eu te dei, a herança que você tomou, o que você investiu, o que você teve. Não. Ordenou os empregados, os jornaleiros primeiro. Escolham o melhor bezerro. Coloquem sandálias nos pés do meu filho. Dá a melhor roupa para ele. Porque ele esteve morto e voltou à vida. Esteve perdido e foi resgatado. Isso é que mais importa. A vida. O resgate daqueles que estavam perdidos. Volto a repetir o 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vejam só que a alegria do pai contagiou os trabalhadores. Os trabalhadores também se alegraram. Mas na família existia alguém que tinha um plano obscuro. Verão qual foi a reação dele, que é o irmão mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Só para vermos a atitude do irmão mais velho. Não se aproximou onde estava o pai. Acredito que de longe o filho mais velho conseguiu ver o irmão mais novo. Preferiu chamar um dos empregados, perguntando o que estava a acontecer. 27. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Ele não quis entrar. Como é que o meu pai faz uma festa dessas? Eu fui fiel a ele durante todo esse tempo. Mesmo quando o meu irmão mais novo lhe abandonou, eu não lhe abandonei. Permaneci aqui. Nunca sequer fez uma festa. Muito menos matou um bezerro. Nada fez comigo, meu pai. Está a fazer com aquele que perdeu o que tinha. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Já não diz este meu irmão. Acho que o mais velho rejeitou o mais novo como irmão. Este teu filho gastou tudo. Tudo que você lhe deu, ele gastou. Mas eu, que te sirvo fielmente, nunca sequer mataste pelo menos um cabrito, pelo menos um coelho, pelo menos uma galinha cafreada. Mas este teu filho perdeu tudo. E você escolheu o animal mais curtinho, mais formoso, e deste a ele este bezerro. E eu, a lealdade de cada servo deve ser genuína, não deve ser por interesse. Porque quando é por interesse, Deus irá criar formas desse interesse que você tem vir a ser testado, e será visível pela reação que você terá perante a qualquer situação que for a surgir.
temos que servir porque é uma missão. Devemos fazer as coisas porque reconhecemos que fomos chamados para fazer isto. Independentemente de elogios, de muito obrigado, não. Não podemos esperar que a gente seja mencionado ou seja dado qualquer coisa para provar que nós somos leais. Porque vai acontecer algo lá em frente que ficaremos desapontados. O mais velho rejeitou o irmão mais novo. A ação que ele deveria ter é a mesma com que o pai teve, de se alegrar. O meu irmão estava perdido. Quero crer que quando ele levou consigo a sua herança, não deixou rastros, nem disse aos pais onde é que ele iria. Mas a fama se espalhou, que aquele vosso filho está a passar fome e tudo mais. Mas onde? Teve que tomar decisão, filho. Não foi procurado. Ele sozinho tomou a decisão. Não espere ser procurado porque foste ofendido. Não espere ser babado porque você foi ofendido. Toma a decisão. Porque você pode carregar uma ofensa que não é ofensa. E o diabo vai se aproveitar e cumprir com aquilo que é o plano que ele tem na sua vida. E Deus tem um plano maior. E os planos de Deus são cheios de promessas, não promessinhas que o mundo oferece. Continuando, versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tenha sido perdido e se achou. Quando aquele que estava perdido ou morto volta a viver ou é resgatado, devemos nos alegrar com ele também. Só assim estaremos a dar um bom ano. Não vamos perguntar o que aconteceu, mas porque você fez isto. Esta chance que eu estou a te dar é a última, da próxima. Não. O perdão genuíno não é condicional, não cria condições. Ele flui naturalmente. Flui naturalmente. E traz consigo frutos. Cada um de nós tem as suas fraquezas. Cada um de nós tem a sua forma de ser. Razão pela qual, como irmãos em Cristo, devemos ser sempre unânimes. Devemos nos ajudar. Devemos nos compadecer com todos. Juntar o útil e agradável para servir a Deus. De forma ou maneira incondicional.